Olá, pessoal! Recentemente, a Secretaria soltou uma nova orientação complementar ao Memorando 09 da Superintendência de Organização Escolar, da Secretaria de Educação, que trata sobre a emissão da Declaração de Transferência Escolar via SEI. Dessa forma, nós, da equipe de administradores da SRE Passos, resolvemos gravar uma nova videoaula, para assim informarmos sobre as atualizações. Basicamente, a grande mudança está na inclusão da solicitação que a escola recebeu via e-mail institucional, também no processo de transferência. Antes, não era preciso realizar essa inclusão, mas a orientação complementar agora informa sobre essa necessidade. Lembrando que, de acordo com o Memorando 09, a solicitação de transferência escolar deverá ser recebida através do e-mail da escola, que já está divulgado em nosso site. Se a escola estiver atendendo presencialmente, não há necessidade de utilizar o SEI para cadastrar o processo de declaração de transferência. Porém, para exemplificar o procedimento via SEI, estamos acessando o e-mail institucional de uma escola, que não está atendendo presencialmente. Observe que recebemos uma solicitação de transferência da senhora Maria Silveira. Vou então clicar para verificar as informações do e-mail. Veja que o assunto está informado como no Memorando 09, ou seja, está escrito transferência e o nome do aluno. Temos também o e-mail do emitente. O e-mail foi enviado corretamente para o e-mail da escola ou da secretaria da escola. E os dados do aluno, conforme pede-se nessa orientação, no Memorando 09. Neste exemplo, está sendo solicitada a transferência do aluno Túlio para a Escola Estadual Lourenço Andrade. Então, nesse caso, é uma escola de nossa regional. Porém, pode ser que tenha casos onde não há essa informação de escola de destino. Por isso, não precisa se preocupar com esse detalhe. O importante será emitir a declaração e enviar para o solicitante, independente do seu destino. Com essas informações, podemos concluir que a dona Maria enviou os dados corretamente, os documentos foram anexados, no caso o aluno é menor de 18 anos, então precisou enviar também a documentação dos pais, e de posse dessas informações, vamos salvar em nosso computador o e-mail da solicitante, conforme pede o novo complemento da orientação. Para isso, veja que eu tenho o ícone de uma impressora do lado direito, e é neste ícone que eu clico para salvar o e-mail. Uma nova tela será aberta. Neste caso, como estou utilizando o navegador Google Chrome, eu posso selecionar no campo Destino a opção Salvar como PDF, e assim escolher onde quero salvar. Caso esteja utilizando outro navegador, verifique a opção para salvar o arquivo no computador, pois novamente você irá apenas salvá-lo, não precisa imprimir o e-mail. Bom, após salvar o e-mail como arquivo PDF no computador, a escola agora deverá emitir a ficha individual que é feita através do CIMAD, no endereço que está aparecendo na tela. Como não temos acesso ao CIMAD, nosso objetivo é mostrar a emissão da declaração via SEI, vamos partir da premissa que o secretário escolar já emitiu essa ficha e agora está acessando o SEI. Para acessar o SEI, ele informará o CPF, a senha e o órgão SEE. Depois clicará em acessar. Caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo, explicamos em um outro momento como se cria essa senha do SEI. Você poderá verificar no nosso canal do YouTube se ainda não tiver cadastrado sua senha. Ao acessar o sistema, provavelmente a escola já terá ao menos dois processos, um referente ao teletrabalho do diretor escolar e outro sobre o checklist da estrutura da escola, para um possível retorno às aulas presenciais. Como no SEI não existe um documento avulso, primeiro precisamos criar um novo processo para emitir a declaração. Tenham muita atenção ao se trabalhar com os processos no SEI. Não podemos e nem devemos utilizar um processo já criado para gerar ou incluir documentos de demandas diferentes. Para a declaração, por exemplo, foi orientado criar um processo para cada pedido de aluno. Então, vocês vão fazer esses próximos passos toda vez que tiver uma solicitação de transferência. Primeiro, você deve acessar a opção Iniciar processo no menu lateral para criar um novo processo.
Logo depois, você será direcionado para a tela de escolha do tipo do processo. De acordo com a orientação, vocês deverão escolher o tipo Funcionamento Escolar, documentação. Uma dica importante: caso esteja aparecendo o ícone do mais, em verde, você deve clicar nesse ícone primeiro para expandir as opções do tipo de processo. Caso contrário, se você não clicar, será mostrado apenas os tipos já utilizados em um outro momento. Observe que ao digitar, não aparece nada. Porém, ao clicar no ícone, expandirá as opções, aí sim consigo localizar a opção correta. Quando selecionamos o tipo do processo, somos direcionados para uma nova tela, onde devemos informar os dados para identificar o processo, como se fosse uma capa para aquele processo. Nessa tela, iremos preencher a especificação como transferência do aluno e o nome do aluno. No campo Classificação por Assuntos, que remete à temporalidade da existência do processo no SEI, nós vamos excluir a classificação 612.15, aquela que já está sendo mostrada. Para excluir, a gente seleciona ela e clica no X em vermelho. E vamos adicionar a classificação 612.13, que é o registro da documentação escolar do aluno. Realizamos a exclusão e a inclusão de outra classificação para esse caso de transferência. Para outras demandas de processos diferentes que não seja transferência escolar, vocês vão seguir a orientação que receberem da secretaria ou da superintendência. No campo Interessados, eu devo inserir a escola de origem. Porém, caso eu tenha a escola de destino, eu também posso inserir neste campo. Para adicionar, basta clicar neste campo que permite a digitação e informar escola e o código da escola, sem espaços. Observe que será mostrado os resultados e eu posso clicar no nome da escola. No campo Observações dessa unidade, vamos informar o que se fala na orientação que veio junto ao memorando. Eu informo declaração de transferência do aluno, preencho o nome do aluno, a série, o ano, conforme solicitação feita pelo responsável, preencho o nome da mãe ou do pai, e também o número da ficha individual que foi emitida no CIMAD. Por isso que precisamos emitir a ficha antecipadamente. No nível de acesso eu tenho três opções. Restrito, que é o que deve ser selecionado, pois temos uma hipótese legal para essa restrição, que são os dados pessoais do aluno. Porém, para título de conhecimento, tenho também as opções público, que eu só vou selecionar em outros tipos de processo, pois esse nível de acesso público permite o acesso de todos os usuários do SEI, mesmo daqueles fora da unidade, bastando ter o número do processo. E temos também o tipo sigiloso, que é utilizado, por exemplo, pela comissão processante. Mas nesse caso, iremos utilizar a opção restrito. E seleciono a hipótese legal informação pessoal. Depois de selecionar, eu posso conferir os dados e clicar em salvar. Será criado o processo, observe que é gerada uma numeração única para ele, ou seja, nenhum outro processo terá essa numeração, e também a chave indicando que ele é um processo restrito. Agora vamos selecionar o primeiro ícone, representado por uma folhinha, que é para incluir um documento. No SEI, a gente tem duas naturezas de documentos. Os documentos externos, que são PDFs, fotografias ou outros documentos gerados de fora do SEI. E também os documentos internos, que são aqueles gerados no próprio SEI. Vamos incluir primeiro o e-mail da solicitante Maria. Então, como ele é um arquivo em PDF, ou seja, que não foi gerado via SEI, escolheremos a opção Externo. Na tela Registrar documento externo, você tem alguns campos que deverão ser preenchidos
para identificar aquele documento que está sendo inserido. No campo Tipo do documento, observe que tem vários tipos de documentos externos, mas nesse caso, selecionaremos a opção E-mail. No campo Data do documento, podemos digitar uma data ou clicar nesse ícone para abrir o calendário e informar a data que o e-mail foi enviado pelo solicitante. Já no campo Número, Nome na árvore, iremos digitar solicitação de transferência de aluno. No campo Formato, temos duas opções, nato digital e digitalizado nesta unidade. Quando estamos inserindo um documento que foi digitalizado, escolhemos a opção digitalizado nesta unidade. Porém, como este documento é um e-mail, selecionaremos a opção nato digital, pois ele foi criado no computador e já será inserido no SEI, ou seja, não realizamos qualquer tipo de impressão e digitalização deste documento. No campo remetente, deveremos informar o responsável pelo envio do e-mail para a escola, ou seja, o nome do solicitante, que neste caso será a Dona Maria. Eu posso digitar e, caso o sistema não exiba em seus registros o nome, eu tenho a opção de teclar Enter e cadastrar um novo registro. No campo Interessados, observe que o sistema já exibirá os interessados que informamos na identificação do processo. Por isso, posso avançar para o próximo campo. No campo Classificação por assuntos, você não precisa preencher, pois a natureza do assunto é o mesmo do processo, então não precisa repetir a informação. No campo Observações dessa unidade, você deverá informar solicitação de transferência de aluno, assim como informou no campo Número Nome na árvore. Em nível de acesso, temos novamente três opções, porém o documento continua como restrito e, assim como o processo, a hipótese legal também será informação pessoal. Agora, como estamos inserindo o documento externo, deveremos anexar a solicitação em PDF. Por isso, observe que temos o botão Escolher arquivo, onde deveremos clicar. Serão abertas as pastas do computador, onde localizaremos o arquivo e depois iremos selecionar clicando em Abrir. Observe que o sistema irá incluir o arquivo e seus detalhes. Inclusive, temos a opção de excluirmos caso tenhamos adicionado o arquivo incorreto. Mas nesse caso está ok. Posso conferir as informações de identificação do documento externo e clicar em Confirmar dados. Veja que o arquivo PDF será incluído logo abaixo do número do processo, na árvore de documentos do processo. E como eu inseri ele no SEI, eu posso visualizá-lo também diretamente nessa tela do sistema. Bom, vamos agora clicar novamente no número do processo para incluirmos um novo documento, que dessa vez será de fato a declaração. Como a declaração será gerada no próprio SEI, então ela se caracteriza como um documento interno. Caso esteja aparecendo todas as opções, eu posso já digitar qual o tipo que fala na orientação. Porém, se estiver aparecendo aquele íconezinho verde, eu clico para expandir as opções e aí sim eu informo o tipo desejado, que é o tipo SEE, espaço, traço, espaço, declaração de transferência de aluno. Assim como criamos o processo, também temos uma tela para identificar aquele documento, ou seja, criar uma capa para aquele documento. Essas informações são úteis para fins de pesquisa. Por exemplo, talvez a gente conclui um processo e esquecemos de anotar a numeração dele. Então, quanto mais detalhes a gente preencher aí, mais fácil será a nossa busca posterior. Uma dica é que na medida em que forem criando ou recebendo processos, criem também uma planilha no Google Drive, informe a numeração e uma breve descrição de cada processo que vocês utilizam. Porque isso pode facilitar caso queiram localizar um processo futuramente. Seria como se fosse uma base de dados particular de vocês, de fora do SEI no caso, onde você anota todos os processinhos que você trabalha. Mas voltando à nossa declaração, temos alguns campos nessa tela.
Primeiro, no texto inicial, devo colocar nenhum. Essa opção de texto inicial é utilizada quando se tem modelos para utilizarmos no preenchimento do texto. No campo descrição, repetimos a informação, transferência do aluno e o nome do aluno. Já no campo classificação por assuntos, eu posso ignorar, pois como eu preenchi o campo na criação do processo e ele mantém a mesma natureza classificatória, então eu não preciso preencher novamente. O campo observações dessa unidade também repito o que informei na criação do processo. Uma dica então, quando estiverem fazendo, vocês podem copiar o que digitou na criação do processo e colar aí para não ter que digitar tudo novamente. Nível de acesso também seleciono restrito e na hipótese legal coloco informação pessoal. E depois eu confiro os dados. Se estiver tudo ok, clico em confirmar dados. Observe que será gerado um documento na árvore do processo com a declaração sem o preenchimento. Para editar o conteúdo dessa declaração, ou seja, para preenchermos de fato ela, devemos clicar no quinto ícone dessa tela, que é o pergaminho. Ao clicar no pergaminho, será aberto o editor de texto do SEI. Repare que é parecido com o Word, o Google Docs, com algumas ferramentas de edição e personalização em cima. Temos também uma seção cinza, onde eu não consigo editar o conteúdo, que tem o brasão de Minas Gerais e mais alguns dados da instituição. Já a parte em branca é onde eu consigo fazer a edição. Eu posso fazer qualquer edição nessa parte que está indicada na cor branca, onde devo informar os dados da declaração neste caso. Vou avançar um pouco o vídeo para ganharmos um tempinho. Após terminar o preenchimento da declaração, você vai clicar no botão Salvar, que fica na barra de edição. Caso você demore para salvar, este botão ficará na cor vermelha, como se fosse um alerta para você salvar e não perder o que foi feito. Diferente do Google Docs, por exemplo, ele não salva automaticamente, então lembre-se sempre de salvar os seus documentos. Depois de salvar, você ou o diretor deverá assinar a declaração. Essa assinatura poderia ser feita diretamente nessa tela de edição, porém é recomendável fechar a tela de edição para verificar como que ficou o preenchimento do documento. Para fechar, basta ir no xizinho acima. Retornando à tela anterior, você vai visualizar como ficou a declaração e agora sim você poderá clicar na canetinha para assinar o documento. Só assine quando estiver tudo correto, pois caso contrário, você poderá não ter permissão para editar o documento e corrigir o que ficou errado. Nesse exemplo, vamos supor que a diretora Márcia Rodrigues assinará o documento. Como a diretora também está na unidade onde foi gerado esse documento, ela poderá acessar e assinar facilmente, sem precisar dos blocos de assinatura, que vamos falar em um próximo momento. Na tela de assinatura, primeiro confirmo o órgão, que deverá ser sempre SEE, o nome do assinante, o cargo, normalmente será servidor público quando for ATB, especialista, secretário, mas no caso do diretor a gente pode selecionar o cargo dele. Depois, insiro a senha, que é a mesma utilizada para fazer login no SEI, ou utilizar um certificado digital para aqueles que têm token. Após o preenchimento, eu clico no botão Assinar. Retornará para a tela anterior e você vai reparar que no final do documento será mostrada a assinatura. Com a declaração emitida, agora tenho que enviar para o solicitante o documento. Para isso, eu posso enviar diretamente pelo SEI. Basta clicar na opção da cartinha com uma arroba, chamada Enviar documento por correio eletrônico. Será aberta a janela para o envio do e-mail, onde devo confirmar o e-mail da escola, informar o e-mail do solicitante. No caso da Maria, temos esse e-mail fictício. Vamos agora informar o assunto, por exemplo, documentação.
de transferência do aluno Túlio e preencha uma mensagem, assim como estou acostumado a redigir um e-mail, informando para o solicitante, neste caso a Dona Maria, que a transferência foi deferida e que está sendo enviada a documentação. E mais abaixo, repare que a declaração estará marcada em azul. Observe que podemos marcar também o e-mail que incluímos como documento externo. Porém, como a própria solicitante que enviou este e-mail, não é necessário. Nesse caso, deixo apenas a declaração marcada. E de acordo com a orientação, além da declaração, precisamos enviar também a ficha individual que foi emitida via CIMAD. Para isso, eu clico no botão Escolher arquivo. Será aberta a tela de busca do arquivo em meu computador. Eu localizo o arquivo e seleciono. Depois clico em Abrir. Observe que o documento foi anexado ao e-mail que está sendo criado e agora sim posso clicar no botão Enviar. Pronto! Ao enviar o e-mail, ele será mostrado na tela. Como o e-mail foi enviado via SEI, ele aparecerá também na árvore do processo, logo abaixo da declaração e do e-mail de solicitação. Não se preocupe se a ordem destes arquivos estiver de outra forma. Pode ser que você emitiu a declaração e recebeu essa nova orientação, esse complemento de orientação, posteriormente. O e-mail será mostrado conforme os dados que informamos nos campos da tela anterior. E veja que abaixo é mostrado também que a declaração e a ficha foram enviadas com sucesso para o solicitante. Para efeito de conhecimento, reparem que ao retornar para a tela principal, o processo da declaração do aluno Túlio estará na coluna Gerados. Como falei no início, para toda solicitação de declaração, será feito um novo processo, ou seja, não utilize o processo do aluno Túlio, por exemplo, para fazer a declaração do aluno Joaquim. Posso passar o cursor do mouse em cima do número do processo para verificar do que se trata, para eu não incluir documentos nos lugares incorretos. Tenham sempre muita atenção. É isso, pessoal. Espero que tenham aprendido a emitir a declaração via SEI e até a próxima.